meu nome é Patrícia Magalhães, sou coordenadora do projeto Mundo Novo Sem Drogas, fundado e idealizado por Eros Biondini. É um prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje, nesse congresso maravilhoso, né, que nos dá a oportunidade de estar em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, podendo estar assistindo cada uma das nossas palestras. Então é um prazer enorme estar aqui com vocês, para falar um pouquinho da minha história, para falar um pouquinho do amor de Deus, da misericórdia desse Deus maravilhoso, que transforma, que nos dá amor e que pode transformar as nossas vidas. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu bem nova, com meus 14 para 15 anos, bem menina, vim de uma família onde eu tinha tudo, onde estudei nas melhores escolas, tinha as melhores coisas, morei nas melhores casas, minha família era uma família estruturada, fui atleta, era um atleta, né? Cheguei a ser campeã mineira de natação, aonde quem olhava para mim achava que tudo era perfeito, que nada tinha de errado, né? Minha família era de uma família, eu era a única filha, mulher, tenho mais 2 irmãos, hoje tenho 3, porque depois de um tempo meu pai separou, casou de novo, hoje ele tem outra mulher e eu tenho mais um irmãozinho. E também vim de uma família onde sou a única prima, sou a única neta, mulher, né? Não tem outras. Na época não tinha, né? Hoje já tem. Então, eu era a princesinha da casa. E aí, com meus 14 para 15 anos, na escola mesmo, estudava numa escola boa, de classe média alta, particular. Me envolvi, como eu conheci uma pessoa, me envolvi com essa pessoa na porta da escola, uma pessoa também de classe média. E aí começamos a namorar, aquela paixão de adolescente, onde imaginava que aquela pessoa era um príncipe encantado, o homem da minha vida, né, que eu ia casar, ter filhos, né? Imagina só, com 14 anos já imaginava tudo isso. E aí comecei a me envolver com essa pessoa, sempre depois da aula, a gente começava a namorar, outras pessoas de outras escolas iam para a porta da minha escola também, e ali começou o meu processo, falo que de desvio de conduta, né? Foi aonde que eu comecei a conviver com pessoas que bebiam, fumavam e eu achava aquilo bonito. Então também resolvi começar a fumar, beber, né? E aí já comecei a afastar daquelas coisas que me faziam bem, né? Participava de grupo de jovens, já não queria ir mais, já fui me afastando. E comecei aos poucos ir me envolvendo, mudando o meu convívio, né? Aquelas amigas que eu tinha desde pequena, que estudavam comigo, que brincavam, que cresceram junto comigo, aquelas amigas já não satisfaziam mais os meus desejos, já não gostava mais, já comecei a achar sem graça, porque aquelas outras pessoas que foram surgindo na minha vida começaram a se tornar mais interessantes. E aí começou um ciclo de mudanças na minha vida. E onde hoje eu falo,
né? Que é onde também começou o meu ciclo de adoecimento. Porque eu falo que onde começou o meu afastamento de Deus, principalmente. E aí vocês vão entender lá no final da minha palestra o porquê Deus está falando isso. Então comecei a envolver com outras pessoas, meu ciclo de amizade foi mudando, outras coisas, os meus interesses foi mudando, né? Já não queria mais grupo de jovens, já não queria mais treinar todos os dias, porque aquilo já me cansava, já queria matar a aula para ficar na porta da escola para encontrar meus amigos, para fumar, para beber. Depois comecei a fumar maconha e aí começou. Da maconha, comecei a fumar maconha, meus rendimentos escolares começaram a cair e junto com a maconha começou a mentira, a manipulação, a prepotência, a arrogância, né? Como todos sabem, junto com o uso de droga, começam também os defeitos de caráter se crescerem, modificarem, né? Porque quando a gente fuma o primeiro baseado, também começa a primeira mentira. Começa também a primeira manipulação. E comigo não foi diferente. E aí foi virando uma bola de neve. E assim foi minha vida durante muitos anos. Durante muitos anos. E aí continuei com essa pessoa durante um tempo. Depois, junto com ela, depois de um tempo, eu descobri que ele não só fumava maconha, não só bebia, não só fumava, mas também usava cocaína. E aí eu resolvi experimentar também cocaína, achando que aquilo era a melhor coisa, que eu ia ser amada, que ele não ia me deixar, que eu tinha que acompanhar ele, né? E que aquilo era a melhor coisa para me fazer. Comecei a achar que tudo no mundo estava errado. E que só as coisas que eu pensava, que eu vivia, aqueles momentos de prazeres, festa, balada, meus novos amigos, minha nova vida, aquilo que me proporcionava prazer, né? E assim foi a minha vida. E aí eu comecei também nessa época, engravidei, tive uma filha, e aí me distanciei dessa pessoa. Logo depois eu me casei, tive mais 2 filhos, trabalhei no Tribunal de Justiça. Toda a minha vida começou a mudar. E eu não mudei. Cada vez mais eu fui me afundando. Mas eu não conseguia enxergar que cada vez mais eu estava no fundo do poço. Porque eu mentia para todos, eu manipulava todos, mas a pessoa que eu mais mentia, a pessoa que eu mais manipulava e a pessoa que eu mais prejudicava era eu mesmo. Então a minha vida começou a virar uma farsa. Atrás da minha família, atrás do meu emprego, atrás dos meus filhos, atrás da sociedade em que eu vivia, que continuou sendo a classe média, né? Advogados, médicos, fisioterapeutas, todas as pessoas de classe média, pessoas formadas, cultas, né? Eram meus amigos e as pessoas conviviam e usavam drogas junto comigo. Então minha família não desconfiava, eu tinha minha casa, morava com os meus filhos. O meu casamento segurou um tempo também esse sustento dessa mentira, porque o meu marido nunca falou nada. Ele era, como se fala, silencioso, né?
não fazia uso, não usava junto comigo, não me incentivava, mas também não intrometia. Então eu diminuí um pouco o uso no período do meu casamento, mas continuei usando, continuei me afundando. E aí foi um período longo aí de quase 15 anos de uso de droga, de uso de cocaína, de êxtase, de LSD e de tantas drogas que durante esse período eu conheci. Mas a minha droga de preferência que eu usava sempre era cocaína. Até que, um certo tempo, eu fui mandada embora, né, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Perdi o meu casamento. E aí, eu também me perdi nesse tempo. Me perdi nesse tempo e fiquei sem saber para onde ir, para onde começar, qual direção eu tomava, o que eu fazia. Sempre muito orgulhosa, muito teimosa, porque sempre eu usei droga com meu dinheiro, pagava minhas contas, sempre minha família me ajudou, principalmente a minha mãe. Mas eu sempre tive o meu dinheiro, nunca precisei ficar pedindo dinheiro para usar droga, para sair, para ir para minhas festas, para ir para minhas baladas, para me viajar, para fazer as coisas que eu queria, viver. Nunca. E eu me vi numa situação em que eu estava 100% dependente da minha mãe. E aquilo foi me incomodando. Mas eu ainda tinha tudo isso. Festa, balada, droga, de graça. Porque eu tinha bons amigos, eu estava na alta sociedade. Então eu tinha festa, convite, tudo de graça. Na hora que eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu queria. E aí foi aonde começou só o comecinho do meu fundo do poço. Porque eu perdi o primeiro passo, né? Eu fui perdendo a minha primeira base que me segurava, a minha família, né? Meu marido, os meus filhos. Então ali eu comecei a perder a minha estrutura, aquilo que Deus me deu de mais precioso, que foi a minha família. Ali eu comecei a perder aquilo que Deus tinha me concedido e eu ainda não tinha enxergado, não tinha visto e não queria ver. Não dava valor, porque a droga para mim era o primeiro lugar. A festa para mim era o primeiro lugar. A balada para mim era o primeiro lugar. Meus amigos para mim era o primeiro lugar. Amigos não, colegas, porque eu não tinha amigos, tinha colegas. Chegados, né? Como se diz. Então, e aí começou então o começo do meu fundo do poço. E aí durante um ano e meio mais ou menos, eu fiquei nessa vida perdida, sem saber que rumo tomar. Sustentado pela minha mãe, pagando minha casa, pagando meu aluguel, fazendo compra, pagando a pessoa que trabalhava na minha casa, me ajudando a cuidar dos meus filhos, enquanto eu estava na rua me drogando, né? Curtindo a vida e achando que o mundo ia acabar amanhã e que eu ainda estava certa, né? O que eu falei lá atrás, junto com a nossa doença, né? Que a gente só descobre ela depois, lá na frente, mas ela começa quando a gente coloca o primeiro cigarro, ou primeira bebida, ou primeiro trago de maconha, né? Primeira bola. Ali começa a nossa doença.
né, que é a dependência química. Eu dou muitas palestras em escolas para jovens e eu gosto muito de falar nas minhas palestras para ele que o primeiro baseado, o primeiro trago e o primeiro cigarro vem com pacote. Pacote surpresa. E eles ficam espantados querendo saber qual pacote surpresa é esse. Essa moça é doida. E eu falo, vocês podem escolher, né? Qual é esse pacote surpresa? O primeiro são os defeitos de caráter. A mentira, a manipulação, a prepotência, a arrogância, a autossuficiência, vem junto lá atrás. Porque eu não vou dar a primeira bola. Quando eu dei a primeira bola, que eu fumei meu primeiro cigarro, que eu dei meu primeiro gole na cerveja, que eu fumei meu primeiro baseado, eu não cheguei na minha casa e falei, mãe, tô doidona. Mãe, hoje eu fumei um cigarro. Mãe, hoje eu tomei uma com meus amigos na porta da escola. Não, eu já comecei a falar mentira. Ali começou o meu defeito de caráter, junto com a droga, seja ela lícita ou ilícita. E ali também começou algo que eu não sabia se eu iria desenvolver ou não, que é a doença que se chama dependência química. Infelizmente, eu fui sorteada, porque eu tenho a doença da dependência química. Algumas pessoas fazem uso experimental, não desenvolve. Outras fazem uso recreativo, podem desenvolver. E outros desenvolve. Mas quando você lá atrás dá o primeiro trago, dá a primeira bola, toma o primeiro gole, você não sabe se você vem com um pacotinho surpresa. Então eu gosto muito de falar isso para os jovens, né? Quando eu dou as minhas palestras. E aí eu gostaria de falar para vocês também que estão ouvindo. Principalmente para vocês jovens que estão ouvindo eu falar, né? Porque o que aconteceu comigo foi fruto das minhas escolhas lá atrás. Fruto daquilo que eu escolhi para mim. Eu escolhi beber, eu escolhi fumar, eu escolhi mudar as minhas companhias, eu escolhi largar os meus amigos. Tudo foram escolhas. E principalmente, eu escolhi afastar de Deus. E quando a gente escolhe afastar de Deus, a gente dá brecha para que o inimigo entre na nossa vida. A gente dá brecha para que pessoas ruins entrem na nossa vida. A gente dá brecha para que a droga entre na nossa vida. A gente dá brecha para que o inimigo destrua a nossa família. A gente dá brecha para que o inimigo destrua toda a sua vida. E foi isso que ele fez comigo, quando eu fiz essa escolha lá atrás. Lógico que sem ter essa proporção, sem imaginar a proporção do que ele era capaz de fazer. E aí eu vou continuar contando para vocês o que esse inimigo foi capaz de fazer, né? O que ele é capaz de fazer comigo ou com cada um de nós. Ele é capaz de fazer coisas terríveis, sem que nós nem possamos imaginar. E então, foi assim. Quando ele destruiu a minha família, que eu perdi toda essa base, quando eu estava contando lá atrás, eu perdi o meu chão. Perdi o emprego, perdi a família, estava vivendo 100% às custas da minha mãe, orgulhosa, prepotente. Não aceitava isso.
E aí, como que eu iria conseguir viver desse jeito? Imagina. Uma pessoa orgulhosa, prepotente, dona de si, teimosa, metida. Como que eu ia conseguir viver desse jeito? Aí, pensei comigo, já que eu vou começar do zero, eu vou começar. E ao mesmo tempo, gente, eu tinha dentro do meu coração o desejar, lá no fundinho, eu já tinha o desejo de largar a droga. Porque aquela vida era vazia, aquela vida já me trazia sofrimento. Mesmo que eu tinha uma vida de luxo, mesmo que eu tinha uma vida que eu tinha tudo, mas quando eu deitava a cabeça no travesseiro, batia aquele vazio, batia muitas vezes aquela solidão. Então, no fundo, eu já tinha aquele desejo de largar as drogas. E aí eu pensei comigo, já que é para me recomeçar, eu vou bem para longe. Eu vou para um lugar aonde eu possa recomeçar minha vida, longe daqui, onde eu não tenho amigos, onde eu não conheço ninguém, onde eu vou ter que refazer meus amigos. Mais uma vez usando meu defeito de caráter, manipulação. Só que em vez de manipular os outros, eu estava manipulando a mim mesma. Né? E aí resolvi escolher um lugar e fui morar lá em Florianópolis. Falei com minha mãe, ó, eu não quero ficar aqui, que aqui é muito ruim, lá é uma cidade muito boa, aonde a qualidade de vida é maravilhosa, lá eu vou ter saúde, lá manipulei. Fiz tudo do jeitinho para me deitar na cama e ir para bem longe dela. Aonde até que ela ia me ajudar financeiramente. Mas eu não ia precisar de estar cara a cara com ela. Então para mim é como se ela não estivesse me sustentando, é como se estivesse me dando ajuda. Cara de pau, né? Mais ou menos foi assim. E fui. Com essa ilusão de que alguma coisa iria mudar. Perguntem para mim se alguma coisa mudou. Vocês não têm jeito de me perguntar, porque vocês estão aí e eu tô aqui, então vou te responder. Não, nada mudou. Muito pelo contrário. O caminho da minha derrota cada vez estava mais perto. Cada dia que passava estava mais perto. E aí eu fui para Florianópolis nessa aventura, sozinha, larguei tudo para trás, levei os meus filhos comigo, deixei só o meu menino com o meu ex-marido, porque ele era muito agarrado no pai, e o pai na época não queria deixar levar todos, enfim, ele ficou e eu fui com as duas. E chegou lá, comecei a trabalhar no começo, as meninas comigo, passei bastante dificuldade, sofrimento também, por estar longe da minha família, por estar longe das pessoas que eu amava, né? Por estar longe da minha cidade que eu gostava, por uma cultura diferente, a gente sente diferente, por melhor que seja o lugar. Sofri um pouco. Mas imagina quem foram as primeiras pessoas em que eu conheci lá? De cara, de imediato, quando o primeiro dia que eu cheguei, fui pra praia, falei, vou dar uma descansada, né? Ó, pra você ver o luxo, fui de avião com as meninas. A mamãe fazia tudo pra mim. Codependente pura. Doente tanto quanto eu. Mas nem imaginava também da doença dela. E aí, quando eu cheguei lá, fui pra praia. Isso porque eu fui pra lá, que eu não queria amigo,
não queria usar droga, queria recomeçar minha vida de uma forma diferente, onde eu ia estar longe de todo mundo. E aí fui. Quando cheguei na praia, conheci, já bati o olho, fui logo nos hippies. Falei, ali vai ter pelo menos um baseado, né? Não que a gente discrimine e nem que a gente seja taxativo, mas que nós, quando usamos, nós já batemos o olho na pessoa e a gente já se identifica com aquelas pessoas que também fazem o uso. E naquela ocasião, eram os hippies que estavam lá, que estavam fazendo uso. Então, foi isso que aconteceu. E aí ali já comecei a voltar a fumar meu baseado, né? Meu beck. E ali eu já comecei a me entrosar. E aí todo dia eu já estava com essa galera na praia. E dali eu fui conhecendo outras pessoas doentes e pessoas como eu. Nada diferente daquilo que eu tinha aqui. Porém lá, além de tudo, ou pior de tudo, eu não tinha estrutura da minha casa, eu não tinha estrutura da minha família e eu não tinha estrutura de nada. De amigo verdadeiro, que eu em Belo Horizonte ainda tinha alguns verdadeiros mesmo, que nunca me abandonaram e tenho até hoje, graças a Deus. E lá não tinha nada. E comecei a me envolver com essas pessoas. Fui me envolvendo. E aí, e fui deixando um pouco a cocaína pro lado. Fiquei um tempo só na maconha. E na minha cabeça, no meu pensamento manipulador, o que era? Eu imaginava, que é isso? Agora eu parei de cheirar, vou só fumar um beck. Porque nós, quando nós usamos droga, as pessoas que usam drogas são extremamente preconceituosas e manipuladoras. Volto a falar. E aí, quando você chega para um maconheiro e fala com ele: nossa, você fuma maconha, você cheira cocaína? Que isso? Eu cheirar cocaína? De jeito nenhum. Eu fumo só um beck, natural, tranquilo, faz bem para a saúde. Tá a tese de mestrado para defender o uso da maconha. Aí você vira pro alcoólico, fala com ele: você usa droga, você está fazendo uso de droga, né? Você vai fazer uma intervenção, alguma coisa assim. Eu não uso droga, só bebo. Porque ele não acredita que o álcool é droga. Aí você chega para um cheirador de cocaína, fala com ele: eu? Que é isso? Só dou um teco. Eu não sou noiado, não. Então, cada um tem sua tese para defender o seu uso. Não é isso? Então, comigo também não foi diferente. E aí, para mim, usar só a maconha estava sendo fantástico. Era como se eu tivesse parado de usar droga. Foi um salto enorme. Parei de usar droga. Para quem cheirava todo dia, agora eu tô só fumando maconha. Parei de usar. Tô tranquila, tô de boa. E aí, mais uma vez, foi onde eu dei brecha para que o inimigo entrasse na minha vida. Porque eu estava longe de Deus e longe das coisas de Deus. Porque é nisso que eu acredito. Eu acredito
que nós, seres humanos, nos adoecemos quando nos afastamos de Deus e das coisas de Deus. Os defeitos de caráter vêm, o inimigo vem, a droga vem e tudo vem. Tudo vem. E aí, comecei. Continuei com aquele grupinho, fumando maconha e achando que eu estava ótimo. Fiquei assim por um tempo, uns 5 meses. Até que eu conheci um pessoal que fumava mesclado. Já estava até tremendo para cheirar uma cocaína. Só que lá eu não tinha condição. A cocaína era caríssima e além de cara, o grau de pureza dela eu acho que era bem maior do que aqui. Porque a única vez que eu cheirei cocaína lá, que eu dei eu passei mal. Então eu falei, não, vou continuar só fumando um. E outro, não tinha condição de fumar. Cheirar, quer dizer. E aí continuei. Continuei fumando, encontrei com esse pessoal. E esse pessoal vão fumar um mesclado. E eu, na minha manipulação e na minha doença, pensei comigo, nossa senhora, agora, lógico, vão fumar. Por quê? Em Minas Gerais, o mesclado é maconha com cocaína. Só que eu não sabia que em Santa Catarina, mesclado era maconha com crack. E olha que eu já tinha 15 anos de uso de droga, escolada. Eu não sabia. Como era muito vento na praia, o povo já levava o trem enrolado. O trem, viu, gente? Enrolado. E eu chegava lá e ficava só agarrado nesse povo. Queria só fumar mesclado. O tempo inteiro eu queria fumar mesclado. E não desagarrei desse povo mais. Só queria ficar com eles. Até que um dia, chamei eles para ir lá para minha casa. Lembrando você que isso tudo com as minhas filhas perto. Vendo e presenciando o uso de droga de todo mundo, os movimentos, tudo que acontecia, elas estavam presentes. Porque eu não tinha com quem deixar, não tinha o que fazer, então... Inclusive a minha filha mais velha, que hoje tem 18 anos, que graças a Deus tem pavor de droga, de bebida, de cigarro, de qualquer outra coisa. Graças a Deus, eu acredito que até por causa disso e pela situação que eu passei, falava com ela, olha minha filha, você fuma um baseado, mas não bebe não. Então já incentivava a menina a fumar maconha. Defendia minha tese de que maconha era melhor do que bebida. Em vez de defender minha tese de que ela não devia nem beber, nem fumar e nem fazer nada. Que ela deveria viver a vida dela para Deus. Que ela deveria seguir os caminhos de Deus. Que ela deveria, né? Não precisava de ser freira, não. Mas deveria seguir e estar próximo daquilo que é de Deus, para que ela fizesse tudo certo. Enfim, fomos então para minha casa e esse pessoal foi, quando chegou lá, com a mão cheia de pedra de crack. E eu, mais do que depressa e assustada, preconceituosa, como todos, crack? Você tá doido? Eu não uso isso não. Fumo crack não. Crack não entra aqui na minha casa não. Só cheiro cocaína e fumo maconha. Agora crack não entra aqui não. Você pode levar embora. Aqui em casa você não vai ficar com crack não. E ele virou pra mim e falou assim, ai Patrícia, você tá doida? Você cheira crack, você fuma crack todos os dias na praia, porque você fuma mesclado. Como é que você não fuma? Você vai fazer mesclado com o quê? Aí caiu a minha ficha de que
eu já estava há algum tempo fazendo uso de crack, né? De uma forma que não era direta, mas eu já estava fazendo uso de crack. E aí, como qualquer pessoa doente, viciada, dependente química, já logo quer pular para o mais avançado, corajoso, quer tudo saber, tudo quer mais, né? Não contenta com pouco, quer muito. Eu virei para ele e falei assim, então esse negócio não faz mal igual o povo fala, não. Então, eu quero a estreia no cachimbo. Porque é no cachimbo que eu quero. Porque todo mundo fala que fumar pedra fica igual aquele povo que eu vejo na rua, que eu vejo na televisão. E eu tô fumando já tem uns 2 meses, não tô desse jeito. Me faz bem melhor do que a cocaína, porque o dia que eu usei cocaína eu passei mal, quase morri. O crack tá melhor. E aí foi aonde começou o fundo do fundo do fundo do meu poço. Foi aí que começou tudo de ruim na minha vida. Foi aí que eu acabei de perder tudo que eu ainda tinha. Tudo. Tudo que me restava ainda eu tinha. Mas foi aí também que eu descobri, né, que eu era doente. Foi aí também que eu descobri que eu precisava de ajuda, que sozinha eu não conseguia. Foi aí também que eu tive um encontro verdadeiro com Deus. Reencontro. E foi aí que eu me redescobri. Que eu renasci. Aí que começa a minha história de vida. Porque até aqui eu contei a minha história de morte. Porque foi durante esses 17 anos eu vivi uma história de morte. Claro que com alguns capítulos de felicidade, né, que foi o nascimento das minhas filhas, meu casamento, minha família, com muitos momentos felizes, de bênçãos, porque Deus é maravilhoso. Mas foi a minha história de morte. Daqui pra frente, né, meu fundo do poço, começa a minha história de vida. E por que eu tô falando isso? Porque eu perdi tudo. Tudo. Pensa numa pessoa que perdeu tudo. Fui eu. Eu perdi a minha casa, né? Fui embora de Florianópolis. Antes disso, eu tive uma filha que eu não queria ter, que eu tentei um aborto, mas que Jesus, esse que está pregado aqui, ó, que eu fiz questão de dar a minha palestra dentro da minha comunidade e atrás desse. Esse que ressuscita, esse que restaura, esse que ama, esse único que salva, que traz a vida de volta, único. Porque numa tentativa de aborto, porque eu não queria, porque ela foi fruto de uma loucura, de um relacionamento que nem existia. Ela nasceu de 6 meses, com 970 gramas. Ela teve 6 paradas respiratórias. Ela teve infecção generalizada. Ela fez transfusão de sangue. E ela sobreviveu. Hoje, ela tem 7 anos e não tem nada. É um milagre do amor e da misericórdia de Jesus, né? Mas naquela época eu também perdi ela.
né? Porque eu perdi a guarda dela, perdi a guarda dos meus outros filhos, perdi meu trabalho que eu tinha lá, porque eu tive que vir embora, perdi minha casa, perdi minha família, perdi tudo. Pensa numa pessoa que perdeu tudo que tinha, foi eu. Abandonei tudo, né? Porque entre tudo que Deus me deu e tudo que o mundo e o diabo me ofereceu, eu fiz a escolha do outro, né? E aí eu cheguei a ficar na rua durante um tempo, passando frio, passei fome, vi violência, vi estupro, vi morte, tudo. Mas naquele momento, Deus estava comigo. Naquele momento, Jesus estava comigo, não me abandonou. Porque nunca aconteceu nada comigo. Nunca um homem encostou a mão em mim. Nunca sofri uma violência. Nunca tomei uma dura de polícia. Nunca. Porque eu tenho certeza que Jesus estava comigo. Hoje eu tenho essa certeza. E aí, quando eu não aguentava mais aquilo, eu pedi à minha mãe, por favor, me ajuda. Me ajuda porque eu não aguento mais. Eu não quero essa vida para mim. Eu quero outra vida. Eu quero mudar. Eu quero sair daqui. Eu quero meus filhos. Eu quero tudo que eu tinha de volta. Isso aqui não é meu. Eu quero tudo que é meu. E eu sei que eu vou ter. Né? E aí, através que eu gosto de falar, né? Que é o meu anjo da guarda, que é o Eros Biondini, que foi instrumento e canal de Deus na minha vida. Minha mãe conseguiu uma vaga na Fazenda da Esperança, aonde lá eu aprendi tudo que eu sei hoje. Eu tive meu encontro verdadeiro com Deus. Eu aprendi a amar. Eu aprendi a ver Jesus no outro. Eu aprendi a amar o meu próximo. Eu aprendi a abraçar Jesus crucificado. Porque eu sabia que atrás desse Jesus crucificado e abandonado tinha a minha ressurreição. E nas pequenas coisas, arrumar a cama de um irmão, lavar uma louça, ajudar em uma tarefa, simplesmente fazendo uma coisa, vivendo o Evangelho a cada dia. Foi o instrumento mais precioso que eu aprendi na minha vida. Quando alguém me pergunta qual é a prevenção de recaída, qual é a metodologia, qual é... O segredo é só um: viver a palavra viva de Jesus a cada dia na minha vida. Só esse. Simples assim, bem simples. Né? E lá Deus me mostrou muitas coisas. E lá também, né, nós tivemos reconhecimento pontífice na Fazenda da Esperança. Quando eu estava lá, olha como que eu fui abençoado. E a mensagem do Papa para nós foi: vocês, imagina eu, que tinha saído lá da rua, escutar isso do Papa. Vocês são filhos prediletos de Deus. E a missão de vocês é levar a esperança
de Jesus Cristo ao maior número de jovens possíveis em todo o mundo. Isso foi igual uma flecha no meu coração. E a partir desse dia em diante, a minha vida é servir a esse que está na cruz. É servir a Deus com todo o amor do mundo. E quando eu voltei da fazenda, o Eros, que foi esse anjo na minha vida, me abraçou, me recebeu de braços abertos. Foi instrumento de Deus na minha vida aqui fora também. E que me proporciona, me proporcionou e me proporciona até hoje, estar junto com a Fazenda da Esperança, junto com outras comunidades terapêuticas, né? E junto construirmos um mundo novo. Hoje nós temos um projeto, né, que é o Mundo Novo Sem Drogas, o qual eu sou coordenadora, aonde nós recebemos milhares de jovens de todo o Brasil, encaminhamos para comunidades terapêuticas, principalmente para a Fazenda da Esperança. A gente tem um trabalho de reinserção social, a gente tem um trabalho de prevenção com palestras, com o Atletas do Mundo Novo, através do esporte. A gente tem atendimento individual para dependentes químicos e família, com psicólogos, psiquiatras. Nós temos grupos de mútua ajuda. Então hoje nós podemos ser referência, principalmente em Minas Gerais. Através da minha vida, que fui salva, da inspiração que Deus colocou no meu coração, juntamente com o trabalho que Ele já fazia, e hoje tomou uma proporção enorme. Hoje eu posso estar aqui com vocês, posso estar falando para vocês, contando um pouquinho para vocês. Eu quero agradecer muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei dar o meu melhor, falar um pouquinho daquilo que eu sou, daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi também, né? Daquilo que eu passei. Vou deixar aí meu contato, para que vocês estão vendo a palestra, queiram algum contato, queiram entrar em contato, queiram tirar alguma dúvida, queiram perguntar, queira, né? A gente trocar uma ideia, a gente conversar. Estou aberta, de braços abertos para receber vocês. Que Deus abençoe cada um que esteja ouvindo, cada família, cada pai, cada mãe, cada profissional da área de saúde, que muitas vezes não acredita no processo de recuperação, da espiritualidade no processo de recuperação, da importância da espiritualidade no processo de recuperação, né? Nós temos que fazer um trabalho multidisciplinar. Deus nos deu o dom da ciência, nos deu vários dons. E a espiritualidade também é um deles. Então a gente não pode descartar um e habitolar só naquele que a gente acredita. Então eu quero deixar um abraço, né? Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.